Então, nós estamos vendo a análise tradicional do conhecimento e, antes de prosseguir, é importante fazer uma ressalva, que é o seguinte: a palavra conhecimento pode ser usada, como eu mencionei antes no vídeo anterior, de diversas maneiras. Em particular, ela pode ser usada ela pode ser usada para conhecer. A gente pode usar essa palavra para expressar o nosso conhecimento de diversos tipos de coisa. E na literatura existe uma distinção que se faz entre o conhecimento de fatos ou proposições. Por exemplo, eu sei que Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, eu sei que 2 mais 2 é igual a 4, eu sei que a Terra gira ao redor do Sol, coisas desse tipo, que a gente expressa por meio de enunciados declarativos ou informativos de frases descritivas, né, do mundo, de algum fato. Existem também, a gente pode usar a palavra, o verbo saber, num sentido diferente. Eu posso dizer, por exemplo, que eu sei nadar, eu sei escrever, eu sei falar português. Então, nesse caso, não são o objeto, aquilo que eu sei, não é um fato, nem uma proposição, nem a verdade de uma frase, nem nada disso, mas uma habilidade que eu tenho. Então, esse é um sentido bem diferente do uso da palavra saber, do verbo saber. E por fim, a gente pode dizer também que conhece pessoas, ou conhece cidades, ou conhece objetos, ou animais, enfim, lugares, coisas particulares em geral. E esse é um terceiro tipo de uso, né, dessas palavras. Então não é uma proposição que eu conheço, não é uma habilidade que eu tenho, mas é uma pessoa, um lugar, uma coisa particular que eu conheço. E existe uma discussão na literatura sobre se existe algum desses sentidos de saber, conhecer, que é mais fundamental que os outros, se é possível reduzir um ao outro, né? Isso é uma discussão bem interessante, mas nós não, como esse aqui é um curso introdutório, nós não vamos falar disso. Nós vamos nos concentrar na parte mais no tipo de conhecimento, no primeiro tipo, que é o conhecimento de fatos, proposições, chamado conhecimento proposicional às vezes, sobre o qual a literatura, essa que nós vamos estar lendo, do qual a literatura que a gente está lendo trata. Então, quando eu falei no vídeo anterior sobre crença verdadeira justificada, era desse tipo de conhecimento que eu estava falando, né? É disso que Platão trata no Teeteto. E é disso que boa parte da literatura contemporânea trata também, de saber, de analisar esse uso da palavra saber e da palavra conhecer. Quando eu digo eu sei que 2 mais 2 é igual a 4, eu sei que há um computador aqui na minha frente. O que eu quero dizer com saber, nesse caso particular? E a análise tradicional diz: eu sei que tem um computador aqui na minha frente, sei somente ser, ou pelo menos essa é uma análise, essas seriam condições assim, pelo menos necessárias, né, na análise tradicional. Eu sei se eu acredito que tem um computador, se é verdade que tem um computador aqui na minha frente, e se eu tenho alguma boa razão para acreditar nisso. Então, no caso, a razão que eu tenho aqui é que eu estou vendo esse computador. Eu tenho uma experiência, eu tenho uma percepção direta aqui desse computador. Então, essa é a razão. Essa é a que eu tenho. Então, a fonte do meu conhecimento nesse caso é a percepção. A fonte do conhecimento pode ser também a memória, para outros tipos de conhecimento, né? Eu sei o que aconteceu há 5 minutos atrás porque eu me lembro. Ou pode ser por inferência. Eu sei o que tem na sala ao lado, porque eu estive ali e nada foi alterado. Ou eu sei, então eu infiro, né, que as coisas continuam da mesma maneira, como eu me lembro. Ou eu sei que tem uma pessoa ali ao lado, porque estou escutando a voz, então eu infiro que da voz ela deve estar ali. Ou os conhecimentos que a gente tem na ciência, né, que são de tipo indutivo. Então eu infiro que certas coisas aconteceram no passado, baseado nos indícios observacionais, perceptuais que eu tenho agora. E por fim, uma quarta fonte de conhecimento muito importante é o testemunho.
né? Eu sei a maior parte do que a gente sabe porque outras pessoas nos disseram, nos falaram disso, né? Eu suponho que nenhum de vocês foi à Lua, por exemplo, mas a gente tem relatos de pessoas que foram à Lua. E são relatos incríveis, né? As pessoas que testemunharam, trouxeram, disseram coisas, trouxeram indícios adicionais, então o relato delas é confiável. Então, bom, então a gente tem a crença verdadeira justificada, análise tradicional do conhecimento. Em 1963, o artigo mais importante da literatura recente de epistemologia foi publicado por um sujeito que não publicou mais nada. É o único artigo que ele publicou. É um artigo de apenas 2 páginas e meia. Então é impressionante esse trabalho, o efeito, né, que ele teve. O nome do autor é Edmund Gettier e ele escreveu um artigo perguntando se a crença verdadeira, se conhecimento é a crença verdadeira justificada. Esse é o título do artigo. Conhecimento é a crença verdadeira justificada. E no início do artigo ele cita esses exemplos, né, de autores, cita Platão, menciona outros autores que parecem esposar esse tipo de concepção, e ele apresenta 2 contra-exemplos. São casos em que pessoas têm crenças verdadeiras justificadas, mas não parecem ter conhecimento. E nos 2 casos, o que a gente tem é uma crença, é um indivíduo que forma uma crença falsa, mas justificada. Dessa crença falsa, justificada, quer dizer, o sujeito tem boas razões para acreditar em algo falso. Dessa crença falsa, mas justificada, ele infere, ele deduz, logicamente, uma outra crença que é verdadeira e também está justificada. Então a gente teria uma crença verdadeira justificada que não é conhecimento. Tá? Então o primeiro contra-exemplo é o caso de um sujeito que se candidata a um emprego e ele acaba descobrindo lá, não importa muito como, no dia da entrevista, digamos que ele escuta o dono da empresa dizer que ele, o sujeito esse se chama Smith, ele escuta o dono da empresa ou alguma outra pessoa importante lá dizer, olha, quem vai ser contratado é o Jones. E depois ele encontra o Jones e o Jones mostra para ele que ele tem 10 moedas no bolso. O Jones tem 10 moedas no bolso. O Jones tira as moedas, conta as moedas na frente dele, põe no bolso, tem 10 moedas no bolso. Então agora o Smith tem boas razões para acreditar que o Jones será contratado, não ele, e que o Jones tem 10 moedas no bolso. Dessas 2 crenças que o Smith formou, uma delas é falsa, outra é verdadeira. A primeira, de que o Jones vai ser contratado, é falsa. Na verdade, quem vai ser contratado é o Smith. Embora ele tenha boas razões para acreditar naquilo, porque foi o chefe, o dono da empresa que falou, quem vai ser contratado, ou quem acaba sendo contratado é o Smith, é ele próprio. E além disso, a segunda crença que ele formou é verdadeira, que o Jones tem 10 moedas no bolso. Dessas 2, ele infere uma terceira, que é a pessoa que será contratada tem 10 moedas no bolso. Acontece que ele, Smith, por acaso, sem saber, tem 10 moedas no bolso. E ele vai ser contratado. Então essa terceira crença, a pessoa que será contratada está com 10 moedas no bolso, é verdadeira. E ela foi inferida de 2 outras que estão bem justificadas, aparentemente bem justificadas, né? Então o que a gente tem é, daquelas 2 ele infere uma terceira, que é a pessoa que será contratada tem 10 moedas no bolso, e essa também está justificada, porque ele obteve ela por um processo de inferência lógica, dedutiva, ele deduziu das outras 2, uma inferência válida. Então a gente tem uma crença verdadeira justificada de que a pessoa que será contratada tem 10 moedas no bolso. Só que esse aqui é o curioso, o Smith acredita que a pessoa que será contratada tem 10 moedas no bolso porque ele acha que o Jones vai ser contratado e o Jones tem 10 moedas no bolso. Só que o que torna verdadeira a crença é o fato de que ele, Smith, está com 10 moedas no bolso e ele vai ser contratado. Então tem uma espécie de fissura aí entre a justificação
e aquilo que torna verdadeira a crença. As razões que levam o Smith a acreditar na verdade da crença não são diferentes daquilo que efetivamente torna a crença verdadeira. Então esse é o primeiro contra-exemplo apresentado por Gettier. O segundo é parecido. O segundo é o caso do o Smith, de novo, né, formou a crença de que o Jones tem um carro da marca Ford. E ele forma isso com base em bons indícios. O próprio Jones disse para ele na semana passada que tem um Ford, que sempre teve um Ford. O Smith trabalha há anos com o Jones e sempre viu o Jones dirigindo Ford. Já viu o Jones trocar de carro de um carro da marca Ford por outro carro da marca Ford. E o Jones sempre gostou de ter carros da marca Ford, sei lá porquê. E acontece que hoje de manhã ou ontem o Jones trocou de carro. E o carro que ele está dirigindo hoje não é dele. Ele não tem mais carro, ele trocou o Ford por um Volkswagen, não importa. Ele hoje está dirigindo um Ford que pegou emprestado de outra pessoa. Então o Smith viu o Jones dirigindo um Ford, mas o Jones não tem mais um Ford. De qualquer maneira, o Smith formou uma crença agora falsa, mas justificada, de que o Jones tem um Ford. Dessa crença falsa, mas justificada, o Smith deduz logicamente uma outra crença, que é uma crença disjuntiva de que ou Jones tem um Ford, ou Jones está em Barcelona, ou Brown está em Barcelona, um outro colega deles. Ou Jones tem um Ford, que é falso, ou Brown está em Barcelona. Acontece que, por acaso, sem que o Smith saiba, o Brown está em Barcelona. Então essa crença disjuntiva agora Jones tem um Ford ou Brown está em Barcelona é verdadeira, porque o Brown está em Barcelona, não porque o Jones tem um Ford. O Smith acredita que essa disjunção é verdadeira porque ele acha que o Jones tem um Ford, mas a disjunção é verdadeira porque o Brown está em Barcelona sem que ele saiba. Então, de qualquer maneira, a gente tem uma crença verdadeira justificada, que não é conhecimento. Não é conhecimento porque o Smith acredita, as razões que o Smith tem para acreditar naquilo, embora boas, estão completamente desligadas daquilo que torna essa crença verdadeira. Então esses são os dois famosos contra-exemplos de tipo Gettier. E depois muitas outras pessoas apresentaram outros contra-exemplos seguindo essa mesma linha, né? Basta que a gente comece com uma crença falsa justificada e derive dela uma crença verdadeira justificada, logicamente. Então isso levou depois na literatura uma grande discussão sobre a análise platônica tradicional do conhecimento. O que há de errado nela, se é que há algo de errado nela, ou talvez haja algo de errado nos contra-exemplos de Gettier. Então, boa parte da literatura que se seguiu a esse artigo tratou dessa questão. É isso que a gente vai ver em seguida.